Olá pessoal, tudo bem? Prazer, tá? Meu nome é Caio Pantoja, sou professor de Geografia e também de Atualidades. E como nós já tivemos algumas aulas presenciais, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento, nessas gravações, nesse período de gravações de vídeo aula, vai ser fazer de certa forma um resumo para vocês do que a gente já trabalhou, tá certo? Dentro desse tópico de atualidades, que vocês sabem muito bem que envolve muita parte de conhecimentos geográficos, tá? E a gente vai conversar então dessas atualidades envolvendo a parte de Brasil e também envolvendo o estado do Pará aí para o seu concurso, tá bom? É importantíssimo esses conhecimentos. Para quem já teve então as aulas presenciais, vai ser um tanto quanto que mais fácil, porque você vai relembrar o que a gente já trabalhou. Aos alunos novos, peço muita atenção, peço muito cuidado para a gente trabalhar então essas características gerais de localização geográfica do Brasil e obviamente iniciar o processo de formação territorial do nosso país e depois a gente caminha para a industrialização brasileira e vem embora numa escala nacional para uma escala de uma escala nacional, desculpa, para uma escala estadual. Tá bom? Então a gente vai conversar primeiramente de conhecimentos gerais e depois a gente vai detalhando, obviamente, tá bom? Então, papel e caneta é imprescindível para essas aulas, tá bom? Vamos lá logo conhecer toda essa história aqui? Lá vai, pessoal. O primeiro ponto a analisar sobre características gerais do nosso país é falar aqui acerca da localização geográfica. Para a gente falar de localização geográfica, alguns conhecimentos cartográficos eles são importantes, eles se fazem importantes, tá? Caio, como assim? Povo, existe uma linha latitudinal, tá? Existe uma linha latitudinal no nosso planeta, existe um conceito chamado de latitude dentro de cartografia, tá? Essa latitude é um conceito que nada mais é do que a distância, tá? É a distância de todo e qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, sendo que a latitude ela pode variar de 0 graus até 90 graus para norte e de 0 a 90 graus para sul, tá bom? Então a gente tem de 0 a 90 graus para norte e de 0 a 90 graus para sul. A latitude é a distância qualquer de um ponto da Terra em relação à linha do Equador. É importante dizer que a linha do Equador contém 0 graus de latitude e essa linha do Equador divide o planeta Terra. Divide o planeta Terra no hemisfério norte e no hemisfério sul, tá bom? Outra linha imaginária do planeta é o meridiano de Greenwich. É uma linha longitudinal, tá bom? O conceito aqui já é de longitude. Povo, a longitude é a distância qualquer de um ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich contém 0 graus de latitude, não. 0 graus de longitude, tá? A longitude, ela varia de 0 graus a 180 graus para oeste e de 0 graus a 180 graus para leste, tá bom? Então, o meridiano de Greenwich é uma linha imaginária vertical do planeta Terra que divide o nosso planeta
em dois hemisférios, o hemisfério oeste e o hemisfério leste, tá bom? Então aqui eu tenho oeste, leste, tá? Norte, sul, esse lado, oeste, aqui leste, norte, sul, tá bom? É importante dizer que norte é sinônimo de boreal e também é sinônimo de setentrional. Boreal e setentrional é sinônimo de norte. Meridional e austral é sinônimo de sul. Enquanto que oeste é sinônimo de ocidente e leste é sinônimo de oriente, tá bom? Então aqui, ó, vou colocar pra gente de roxo. Aqui a gente verifica o Brasil. Caio, onde o Brasil está localizado? O Brasil está localizado a oeste do meridiano de Greenwich. Então, o Brasil, vou colocar aqui, ó, está 100% localizado no hemisfério oeste, tá bom? Do planeta. Então, Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, tá bom? Enquanto que o Brasil tem uma parte do seu território localizado no hemisfério norte, acima da linha do Equador, é só vocês visualizarem aqui, tá? E o restante, a maior parte do território no hemisfério sul. A gente fala que cerca de 93% do território brasileiro faz parte do hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador, e 7% do território brasileiro está localizado na porção norte, acima então da linha do Equador. Então observa como pode cair na prova de vocês. O Brasil apresenta, ou melhor, o Brasil é um país ocidental, correto? Por que ocidental? Porque está 100% no oeste. E é um país também que está com a sua maior parte do território no hemisfério sul. Correto. 93% do território brasileiro está localizado no hemisfério sul. Tá bom? Então, esses conhecimentos fazem-se primordiais, tá? Fazem-se importantes, tá? São fundamentais dentro de uma questão de prova. Tá? Então, isso é interessante. Esses conhecimentos faz realmente uma importância enorme, tá? Povo, aqui eu tenho também os extremos do Brasil, tá bom? Você já deve ter escutado a seguinte expressão: o Brasil é um país continental. Isso é verdade. Por que, Caio? Porque o Brasil apresenta uma grande extensão territorial, tá bom? A gente tem o extremo norte e o extremo sul do nosso planeta, o extremo oeste e o extremo leste do nosso planeta. Cara, você comparar o Brasil de norte a sul e oeste a leste, a gente verifica que as suas extensões são tanto quanto que próximas, cerca de 4.300 quilômetros de extensão, tá? O extremo norte do nosso país, está, ou melhor, se chama Monte Caburair, ok? E o extremo sul se chama Arroio Chuí, tá? O extremo oeste, Serra de Contomana. E o extremo leste, Ponta de Seixas.
Isso aqui demonstra como o nosso país, então, ele apresenta uma extensão territorial a nível continental. O Brasil é o país com a maior extensão territorial do continente sul-americano, que apresenta o maior território, tá bom? O nosso país também, ele faz fronteira com 9 países no continente sul-americano. Lembrando que o Brasil está localizado no continente americano, só que esse continente americano, ele é formado por uma América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil faz parte aqui, ó, da América do Sul. Só que não te esquece que há uma outra forma, povo, de regionalizar o nosso país, ou de regionalizar, na verdade, o continente americano. A gente pode regionalizar o continente americano em América anglo-saxônica e América Latina. Os países que compõem a América anglo-saxônica são países que tiveram uma colonização inglesa, britânica, logo falam inglês, enquanto que os países que compõem a América Latina tiveram uma colonização latina, isto é, falam então línguas oriundas do latim, como o português e o espanhol. O Brasil tem como língua oficial a língua portuguesa, consequentemente faz parte da América Latina. Os países que compõem, vamos dizer assim, a América Anglo-Saxônica são, sobretudo, Canadá e os Estados Unidos, localizados na América do Norte, tá? Então o Brasil é um país latino, tá? E faz fronteira, então, lá vai, com o Uruguai, faz fronteira com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, com o Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e até mesmo com a Guiana Francesa, tá? O Brasil não faz fronteira com o Equador e também com o Chile. De resto, o Brasil faz fronteira com os outros países do continente sul-americano, tá bom? Então essas são informações de características gerais. Povo, até então que vem a parte que começa a ser fundamental, que começa a ser interessante para vocês, que é a parte envolvendo formação territorial, tá bom? Essa aula vai estar disponível pelo YouTube, mas não vai estar disponível no meu canal oficial. Vai estar disponível no canal do curso Excelência. Mas você pode, então, caso queira estudar outros tópicos, até mesmo de geografia, você pode indicar também para outros alunos, tá? O meu canal no YouTube, ou então a rede social que eu mais utilizo, a minha rede social profissional, @CaioPantoja, tá? Povo, agora vamos falar de formação territorial. Falar então da ideia de como é formado o nosso território, com as suas fronteiras, com as suas delimitações, tá? Então vai anotando esses pontos importantíssimos. Então vamos lá. Faz necessário, gente, em um primeiro momento, conversar sobre o conceito de território. O território é um conceito-chave. O território é uma porção do espaço geográfico que apresenta relações de poder. Quer falar de território? Você tem que falar de poder, você tem que falar até mesmo de conflitos. Existem muitos conflitos territoriais, tá? O território, então, é uma parte do espaço geográfico que contém um dono. É uma área delimitada que apresenta fronteiras. Então, olha como eu conceituo para vocês o território.
O território é uma parte apropriada do espaço que contém relações de poder, que contém relações de domínio. É uma área delimitada, ou seja, possui fronteiras, tá? O processo de formação territorial a gente estuda com um objetivo. Caio, qual é o objetivo? Presta atenção, concurseiro. Quando a gente fala de formação territorial do Brasil, a gente fala de um processo de conquista do nosso território, de conquista realmente de fato para dar configuração ao nosso espaço, desculpa, apropriado, que apresenta delimitações, tá? É um processo de conquista e de expansão. É um processo de conquista e de expansão do nosso território, tá? Povo, para a gente entender esse processo de formação territorial do Brasil, que apresenta complexidades, é importantíssimo que a gente converse nesse momento também acerca de alguns tratados, tá? Olha o que eu coloco pra gente. Para compreendermos o processo de formação do território brasileiro, faz-se necessário uma análise minuciosa, detalhada, acerca do que, Caio? Acerca dos tratados que irão resultar nos acréscimos, que irão resultar na formação, que vão dar, então, configuração ao território do nosso país. Quais são esses tratados? 3. Tratado de Tordesilhas, no final do século XV, para ser mais preciso, em 1494, é o primeiro tratado que vai dar, então, origem a uma formação, vamos dizer assim, de um território que posteriormente vai ser chamado de Brasil. Lembrando que esse tratado de Tordesilhas ele vai ser um acordo realizado pelas potências ibéricas, vai ser um acordo realizado entre Portugal e Espanha durante o processo de colonialismo, durante o processo das grandes navegações marítimas europeias, tá certo? Existe depois o segundo tratado, também importante, né? O Tratado de Madrid, que vai ser uma reconfiguração do acordo que nós estávamos tentando seguir em Tordesilhas. O Tratado de Madrid, ele vai se dar, digamos assim, séculos depois. Para ser mais preciso com vocês, em 1750 foi assinado esse Tratado de Madrid, no século XVIII. E, por fim, o último tratado a dar configuração ao nosso país, onde você já tem o Brasil independente, onde você já tem o Brasil praticamente como nós conhecemos hoje, que vai ser o Tratado de Petrópolis, que vai ser, na verdade, um tratado assinado no início do século XX, em 1903, e vai ser um tratado que vai fazer, então, um acordo com a Bolívia, um acordo envolvendo o Brasil, agora país independente, com a Bolívia para anexação, para anexação ou para realmente a compra de um território boliviano que se chamava Acre, no ciclo da borracha, devido à grande quantidade que a Amazônia continha naquele contexto de seringais, e por meio dessas seringueiras, desses seringais, era extraído então o látex, que era matéria-prima para a confecção de borracha. Então, esses serão os tratados que são importantes, que são fundamentais na compreensão desse tópico inicial de formação territorial do nosso país, tá bom? Então a gente vai estudar de forma detalhada cada um desses tratados, começando então pelo Tratado de Tordesilhas. Olha só, vai prestando atenção. Aqui eu tenho, então, a linha de Tordesilhas, tá? A linha de Tordesilhas dentro dessa imagem, tá bom? Você pode ver aí que a oeste de Tordesilhas, tá? Bem aqui, ó, a oeste de Tordesilhas, aqui está Tordesilhas, tá?
As terras do continente sul-americano pertenciam a quem? A Espanha. E a leste de Tordesilhas, você tinha as terras pertencendo a quem? A Portugal. Então será por meio dessas terras lusitanas, por meio da apropriação dessas terras portuguesas, que vai dar então configuração ao nosso território, tá? A gente vai verificar a partir de agora essas informações. Então, o Tratado de Tordesilhas, povo, foi um tratado ou um acordo, você pode chamar das duas formas, realizados pelas potências ibéricas, tá? Caio, o que é ibérica? É uma península localizada lá no continente europeu. As potências ibéricas eram Portugal e Espanha. Assinaram em 1494 no contexto das grandes navegações marítimas europeias. Foi o momento, então, quando essas potências europeias saíram no Oceano Atlântico e saíram em alto mar, buscando as Índias, onde nós encontrávamos, então, as especiarias, como a canela, o gengibre, tá bom? A pimenta, tá? Esse processo de formação territorial do Brasil, tá? Ele é um processo de ocupação nas terras portuguesas, nas terras lusitanas, né? De Tordesilhas. O processo de expansão, olha o que eu vou falar, da configuração territorial do nosso país, que naquele momento era colônia de Portugal, vai se dar para além de Tordesilhas. Então o processo de expansão vai ser rumo a quem? A leste. Vai ser para além de Tordesilhas. Desculpa, a oeste, tá? Eu acho que eu falei leste aqui, me desculpa, eu falei a oeste, tá? Tá aqui, oeste. A expansão das terras portuguesas vai se dar para oeste, tá aqui o O de oeste, tá? Então eu coloco aqui a expansão das terras portuguesas, das terras lusitanas, que era sobretudo esse litoral, que corresponde à região nordeste, um pouco do sudeste de hoje, do que é o Brasil. O processo de expansão vai se dar rumo ao oeste de Tordesilhas, tá? Aí, gente, essa colonização portuguesa, ela vai contar com uma participação, com uma organização ainda maior, envolvendo, óbvio, o Reino de Portugal, tá? O processo de colonização a ser escolhido, vamos dizer assim, tá? Para a colônia portuguesa, no caso Brasil, vai ser o que a gente chama, sabe do que? De capitanias hereditárias. O rei de Portugal vai então dividir o território brasileiro em porções de terra, tá? O território brasileiro que eu falo, o território da colônia, tá? Vai dividir então na elite portuguesa que vai ser escolhida pelo rei de Portugal, tá bom? Aí olha só o que eu coloco para vocês aqui, tá? As capitanias hereditárias, elas representam um sistema administrativo de terras que foi colocado em prática pela coroa portuguesa no Brasil, agora em 1534. Para quê? É importante dizer aqui que essas capitanias hereditárias foi uma forma encontrada pelo rei de Portugal de iniciar a colonização, de exploração, tá? Ao mesmo tempo em vários pontos do território, para conseguir extrair mais riqueza nessa colonização de exploração, tá? Assim, o território
ele foi dividido em faixas de terras, tá? Foi dividido em lotes territoriais, tá? Aqui a gente tem o território que pertencia a Portugal. E olha como eles foram dividindo, ó. Eles dividiram as terras, tá? Entre uma elite, entre os nobres, tá? Então, ó, o território foi dividido em faixas de terras e concedidos aos nobres de confiança do rei Dom João III, que foi o rei responsável por implementar essas capitanias hereditárias na colônia, tá? É importante dizer que aqui a gente já tem um embrião de uma concentração fundiária. Muita terra na mão de poucas pessoas. E como eu disse ainda há pouco a vocês, é por meio dessas capitanias hereditárias que a colonização ela foi iniciada ao mesmo tempo em vários pontos do território brasileiro. No território lusitano, na verdade, que depois se torna brasileiro, né, de fato, na independência, tá? Mas aqui já é um território da colônia portuguesa que já viria a ser chamada pelo Brasil, já viria a ser chamada de Brasil devido à extração do pau-brasil, tá bom? Então é importante entender como as capitanias hereditárias, como então, qual foi a verdadeira contribuição do Tratado de Tordesilhas para o processo de colonização e também para o processo de formação territorial do nosso país, tá? Em outro momento, a gente vai detalhar ainda mais os outros tratados. O Tratado de Madrid, em 1750, e também o Tratado de Petrópolis, em 1903. Isso em uma outra aula. Então acompanha a aula número 2, envolvendo conhecimentos gerais do Brasil. Um beijo.